Bom dia. Bom dia. A mentoria 10 segredos sagrados do sucesso. Essa mentoria ela é fundamentada em vários conhecimentos de várias tradições, de várias origens, de várias linhas, desde eu trazer conhecimentos desde a psicanálise, da psicologia, mas principalmente conhecimentos de Kundalini e de várias terapias, e me baseando em alguns livros também, né? O livro que fundamentou hoje é esse aqui, Success and the Spirit, an Aquarian Path to Abundance, que é Sucesso e o Espírito, um caminho aquariano para a abundância. Então, é esse livro que está escrito aqui também, né? Ele é baseado, ele é uma compilação de palestras e meditações que foram ensinadas por esse mestre Sirin Singh Saib, Yogi Bhajan, que veio para o Ocidente compartilhar esses conhecimentos do Kundalini Yoga. E uma coisa muito bacana é que ele dizia sempre que ele não veio para ter seguidores, ele não queria discípulos, ele queria mestres, ele queria formar mestres. Né? O entendimento dele, ele já trazia esse entendimento de que somos mestres de nós mesmos. Até porque, quando a gente se coloca como discípulo de alguém, a gente está tirando um pouco a responsabilidade de si e colocando a responsabilidade toda naquele mestre. A gente está renegando um pouco do seu próprio poder pessoal e assumindo que o mestre tem todo o poder. Quando a gente se coloca numa posição de sendo alguém que está aprendendo a ser mestre, é diferente dessa posição de discípulo que existe em muitas tradições, né? E não que isso esteja errado, porque realmente assumir a posição de mestre, ela demanda um autoconhecimento muito profundo. E é por isso que eu costumo falar que o autoconhecimento liberta, né? Ele realmente traz para nós a expansão da consciência necessária para uma autoliderança. Essa é a liderança mais importante. Podemos ser líderes de equipes gigantescas, liderar multidões, mas se não for líder de si mesmo, essa liderança, mais cedo ou mais tarde, ela pode ser abalada, essa liderança externa, por uma falta de, uma ausência de liderança interna. Então, lá no grupo do WhatsApp, do Telegram, né, que a mentoria está acontecendo tanto no WhatsApp ou no Telegram, de acordo com a preferência de cada um, esses 10 segredos foram colocados. Aqui no livro, eles são destrinchados um pouco mais. E eu coloquei lá só a premissa básica desses 10 segredos, para que cada um tivesse justamente a oportunidade de ir percebendo o que está descrito ali. Porque esse já é um exercício de autoconfiança, de autoliderança. Por que de autoconfiança? Porque você começa a ler, reler aqueles segredos, aquelas frases, aqueles ensinamentos, né? Aqueles aforismos, né? Eles são realmente aforismos. E aforismos são isso, são pequenas frases, pequenas falas, mas que guardam muita sabedoria. Então, ali, a pessoa lendo aquilo ali, e se ela se permitir realmente acessar aquele conhecimento, e depois vem aqui para a aula de aprofundamento e identifica, né, que aquilo que ela refletiu a respeito ali
está fazendo sentido com o que está sendo transmitido, ela começa a se sentir mais autoconfiante. E é claro que a minha interpretação, e é claro que eu também vou trazer aqui a fala completa do mestre, tem muito a ver com uma interpretação, uma possibilidade. E isso é que é enriquecedor e é isso que é o bacana desse ensinamento do Sri Singh Sahib, do Yogi Bhajan. Porque a partir do momento que nós nos percebemos como mestres, no mínimo em potencial, ainda que não nos identifiquemos ainda como mestres reais, a gente consegue ir percebendo a riqueza do que é essa autoconsciência, né? Porque aí a gente consegue expandir mais a partir desses diferentes olhares, desses diferentes pontos de vista. Às vezes pode ser muito parecida uma percepção que a pessoa tem da outra pessoa, mas é aquela pequena diferença, é aquele detalhe que enriquece, né, o diálogo, que enriquece o conhecimento e que enriquece as relações, enriquece a realidade, né? E isso é muito importante, esse respeito ao olhar do outro. Mas eu vou buscar me manter aqui nesse planejamento de hoje, né, não ficar saindo muito, deixando essas reflexões mais profundas a respeito do que seria ter a maestria, e principalmente a maestria de si mesmo, para outros momentos. A nossa intuição, só para finalizar esse aspecto, ela é a chave, ela é o acesso para esse processo de automaestria. Só que a nossa intuição, ela precisa ser lapidada. É por isso que tem muita gente que acha que não é intuitiva, mas não é que a pessoa não tem uma capacidade intuitiva, não é que a empatia ou a intuição, que são coisas distintas, tá? Mas eu estou trazendo aqui essas coisas distintas porque todas as habilidades, elas podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. Toda e qualquer habilidade, ela pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. O que vai determinar se ela vai ou não desenvolver essa habilidade é o interesse, é a prioridade que é dada àquilo. E tudo bem se não for prioridade, né? É uma escolha que se faz e todos nós temos direito às nossas escolhas, né? Mas todos nós somos capazes de acessar as frequências elevadas da mesma maneira que nós acessamos constantemente as frequências mais baixas. E aí é que está a grande disciplina que leva a esse autoconhecimento libertador e que leva à maestria. É realmente fortalecer essas escolhas. Esse é que é o desafio, é se perceber como uma pessoa responsável por tudo que lhe acontece, responsável por todos os acontecimentos da sua vida, as situações e as experiências vivenciadas. Então, o primeiro segredo, né, sagrado do sucesso. O aprendizado é uma força poderosa. E aí já tem muito do que eu estava falando, né, anteriormente. Nessa simples frase já tem bastante do que eu estava expressando com muitas palavras. Esse aqui é o grande, a grande sabedoria, né, que guardam os mestres, os sábios, as sábias, essa capacidade de levar conhecimento de um modo muito sintético e objetivo, porque é dessa forma que se permite alcançar ao máximo de pessoas. Porque numa frase simples dessa, a gente pode dissertar por horas e horas. E cada pessoa vai ter uma percepção para si, né? E é por isso que a simplicidade é tão sábia.
Porque assim, uma pessoa que já está num autoconhecimento mais expandido, comparando com uma outra pessoa que está iniciando ainda nesse processo, as duas vão ler essa frase e vão ter o entendimento disso, né? Elas vão trazer para as suas vidas. O aprendizado, ele é uma força poderosa, porque aí é que está o grande lance de ser mestre. O mestre, ele tem a consciência de que ele ainda precisa aprender muito. E por que trazer isso numa mentoria de inteligência espiritual? Porque a inteligência espiritual, ela vem aí complementar, é o quociente da inteligência espiritual, quociente espiritual, quociente intelectual e o quociente da inteligência emocional. A espiritual, ela vem complementar esse emocional e esse intelectual, né? Só que, se a gente olhar bem, né, e ainda tem outros teóricos que demonstram que existem 9 inteligências, 7 inteligências, e que elas são, de certa forma, derivadas dessas 3. Porque, então, falar de inteligência espiritual e, principalmente, por que trazer essa abordagem de uma inteligência harmônica? É justamente essa integração, essa integralidade que o yoga traz. E é por isso que, para essa primeira aula, eu quis trazer algo do yoga. O yoga, ele é um conhecimento milenar. É difícil ter uma data exata. Alguns estudos falam em 5.000 anos, outros em 8.000 anos, outros em 10.000 anos. Então, vocês vejam que é um conhecimento muito antigo. E ele já falava dessa integração que vem aí e dessa importância de estar conectado, de buscar desenvolver boas relações consigo e com os outros, né? E esse aprendizado como força poderosa, até nessa questão, o que é necessário para um bom relacionamento? Eu vejo que o que é muito necessário para um bom relacionamento é a escuta, né? Eu gravei um vídeo hoje justamente falando isso lá no Instagram. Se alguém te pede um copo de água, você pergunta para a pessoa se ela quer água gelada, natural, né? Ou você simplesmente leva para ela aquela água que te agrada, na temperatura que te agrada. O mais comum, acredito eu, seja que a pessoa pergunte. Até porque, se você leva água gelada para uma pessoa que não gosta de água gelada, mesmo que ela esteja com muita sede, ela vai ficar com aquele copo ali. E dependendo da personalidade dela, ela não vai falar para você que ela queria uma água em temperatura natural. Então, esse aprendizado, como força poderosa, eu creio que ele desmistifica, inclusive, aquela ideia de que não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso não lhe parece muito restrito, muito restringente, muito autocentrado, muito egocêntrico? Porque talvez a forma como a outra pessoa gosta de ser tratada não é a mesma forma que você gosta de ser tratado. Talvez o que a outra pessoa precisa não é exatamente o mesmo que você precisa. E geralmente é assim. Mesmo nos relacionamentos amorosos. Principalmente nos relacionamentos familiares, que é onde a gente começa a aprender isso, ou deveria começar a aprender, né? Então, eu vou ler aqui rapidinho, né? Porque tem 2 páginas desses segredos, desses 10 segredos sagrados, mas que eles são trabalhados
no livro de diferentes formas, né? Aqueles estão compilados de uma forma objetiva. E eu, na hora de passar para vocês lá no grupo, nos grupos, eu ainda passei de modo ainda mais objetivo, que eu peguei só essas frasezinhas iniciais, né? Essas que estão em negrito e as que estão no final em negrito itálico. Então, ele fala que o tempo, o espaço e a respiração são a trindade da vida. Cada processo é um momento. Todo momento é um processo. O aprendizado é o ganho, é a forma como ganhamos a sabedoria, como conquistamos a sabedoria. Isso nos dá firmeza para seguir na nossa disciplina. E então o discípulo se torna um mestre. E o mestre cria um legado. O legado vive para sempre. Um mortal se torna imortal. Né? Então, eu vou partir para o próximo, deixando aí vocês com essa reflexão o aprendizado é uma força poderosa, desse segredo sagrado aí para o sucesso. E aí, ao final, ele coloca: a vida é uma chance de viver para sempre. Porque a gente fica tanto nessa ideia de reencarnação existe ou não existe? Existe vida após a morte ou não existe? Sabe? E aí? De que adianta saber se tem uma outra vida, se a gente vai estar num paraíso? O mais importante é você viver o mais correto possível para si e para os outros, independente de qualquer coisa que você acredite, né? No próximo segredo sagrado do sucesso, ele coloca que se alguém está evitando te encontrar, você vai até ela. E aí, esse é um segredo, esse é um ensinamento que eu vejo que ele, assim como todos os outros vão ser, ele tem muitas nuances, né? Depende muito das situações e de como você vai interpretar esse ir até a pessoa, né? E quando se fala de ir até alguém porque essa pessoa está te evitando, acho que a primeira questão a ser feita é: por que eu estou querendo tanto a atenção desta pessoa, né? Será que essa pessoa é realmente importante? Porque muitas vezes damos mais importância aos outros e a algo que nós criamos em relação a essas pessoas do que o que elas realmente têm a nos oferecer. Então, esse ir até a pessoa não é exatamente, não necessariamente vai ser você ficar ali cercando a pessoa, né? E se a gente leva isso, por exemplo, para o aspecto dos negócios, né? Se a gente leva para esse aspecto, a gente sabe que, por vezes, alguém pode deixar de contratar o teu serviço, de comprar o teu produto, por você não estar sabendo envolver esta pessoa. E é claro, existem pessoas que também deixam de comprar o seu produto por você não estar sabendo envolver essa pessoa. Parece que eu falei a mesma coisa, né? Mas não é. Você tem que cuidar tanto para o excesso quanto para a escassez, né? Então, se você já fez tudo o que poderia para acessar alguém,
Já sabe aquela história de se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha? Não. Se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, tá certo? Então, é preciso muito... É um constante meditar, né? É um constante meditar sobre isso. O que significa ir ao encontro de alguém? Porque a partir do momento que você for percebendo as habilidades que você já tem, você vai perceber que nem mesmo precisa, por vezes, procurar alguém de modo físico, digamos assim. Você não vai precisar ligar para a pessoa, você não vai precisar mandar uma mensagem para a pessoa. O simples pensar já vai te dar acesso a essa pessoa. E isso acontece, por exemplo, comigo com muita frequência. Eu mando mensagem para as pessoas e elas dizem para mim: Jaqueline, eu estava pensando em você, né? E eu brinco com elas, eu sabia, por isso que eu te mandei mensagem, eu ouvi você me chamando. Né? E o contrário também acontece, de eu ter pensado em alguém e essa pessoa me mandar uma mensagem. E não é, e aí, assim, é realmente aí tem que voltar à primeira regra, né? Vocês vão ver que quando chega na regra posterior, o ensinamento da regra anterior é muito, da regra não, do segredo, né? Do segredo anterior, ele é essencial para o posterior, né? Porque aí é o quê? É o se manter no eterno aprendizado. É buscar aprender como é que você encontra essa pessoa. Porque será que realmente você quer aquela pessoa que pode estar na sua mente? Você tem um cliente em mente que você quer muito conquistar? Ou, se for num caso de um relacionamento amoroso, tem uma pessoa que você quer conquistar e essa pessoa não está interessada, seja o cliente, seja um crush. E, de repente, você está tão focado naquilo ali que você deixa de ver os outros 10 clientes que estão disponíveis, né? As outras pessoas que podem ser a sua futura namorada, sua futura esposa, seu futuro namorado, seu futuro marido, né? Então, o que é realmente que você está buscando? Eu vejo que aí também tem um detalhe que é primeiro ir ao encontro de si mesmo, né? Para depois entender qual é a pessoa que você está buscando, né? Qual é o parceiro, o sócio que você está buscando. Porque, voltando para a história lá do copo d'água, se eu me conheço bem, eu sei, por exemplo, que apesar da maioria das vezes eu gostar de água na temperatura natural, de vez em quando eu gosto de uma água mais gelada. Então, quando eu vejo o outro e o outro me pede uma água, eu me interesso em saber que tipo de água ele quer. Será que ele quer umas gotinhas de limão na água dele? Porque se eu tenho limão na minha casa, por que não oferecer? Né? Então, eu vou ler aqui para vocês o que está descrito. Se a cabeça estiver fria, o coração estará congelado. Eu estou lendo aqui porque às vezes se lê só o começo da frase não faz... Traduzir só o início da frase não faz sentido na hora de traduzir para o português. Ele diz que
Bem como isso que eu acabei de falar, né? Eu fui começando a ler a parte lá da cabeça fria e coração vai se tornar congelado. Se alguém se alimenta do calor da vida e não tem nenhum aquecimento vindo para você e não deixa nenhum desse calor para você, mas ainda há a vibração do sopro da vida que te aquece, se esse sopro da vida ele ainda te aquece, isso será capaz de derreter a frieza do coração. Ou seja, se a pessoa com quem você está lidando, né, está com um coração frio e congelado para te ouvir, ela não quer te ouvir. Então procure esse calor dentro de você, porque ela está absorvendo todo o calor para si. Então, ao invés de buscar esse calor na outra pessoa, busque ele dentro de você, né? Porque isso tem a ver com buscar a aprovação do outro, numa forma mais simples, né? Porque aqui está num linguajar bem simbólico, típico do Sri Singh Sahib. Não busque tanto a aprovação do outro. Basicamente é isso que ele está dizendo, porque logo em seguida ele fala que é com essa sabedoria, né, de buscar o calor que está dentro de você, porque o ritmo da nossa respiração pode, inclusive, alterar a temperatura do nosso corpo. E aí agora eu vou até fazer uma pausa antes de falar a última frase aqui, que não é essa que está aí em itálico. Experimentem fazer a respiração chamada do fogo, respiração do fogo. Ela é uma respiração concentrada na região abdominal. Você expande o abdômen, infla o abdômen quando puxa o ar para dentro e contrai o abdômen quando solta o ar, quando libera o ar para fora do seu corpo. Então, vamos começar mais lentamente, fazer aqui alguns segundinhos. Inspira e exala. Bem, é uma respiração mais rápida. Eu vou graduando aqui as velocidades para que vocês vão se acostumando com ela e vão percebendo. Então, vamos lá. O movimento com as mãos ele é alternativo, ele é mais ilustrativo para que vocês internalizem com o visual de vocês qual é o movimento do abdômen, porque a maioria das pessoas respiram errado. Elas contraem o abdômen na hora de inspirar e relaxam, e aí causa uma expansão no abdômen na hora de exalar. Então, você não libera todo as toxinas que você inalou na inspiração. E quando você inspira, você também não absorve todos os nutrientes em plena capacidade. Você não leva oxigênio para o seu corpo na capacidade máxima que ele é capaz de absorver, né? Então, você não tem a possibilidade de expandir, né? Porque a cada vez que você vai percebendo qual é a capacidade máxima do seu corpo de absorver o oxigênio, logo mais adiante você percebe que é possível expandir um pouco mais, né? Então, vamos fazer mais um pouquinho para que vocês sintam esse calor. É possível que vocês já tenham sentido aí um calorzinho acontecendo. E eu lembrei aqui agora de quando eu dava umas palestras para pessoas em situação de rua, lá na igreja anglicana,
E eu ensinei muitas vezes essas respirações para eles. Toda palestra, toda aula eu levava essa respiração. Primeiro que a gente usa bastante realmente no Kundalini Yoga a respiração do fogo, porque ela nos traz essa consciência do nosso poder pessoal, né? E segundo, porque Curitiba é frio, que é onde eu moro e onde eu realizava essas palestras. Então eu falei para eles que num dia de frio eles deveriam fazer essa respiração. Falei isso num dia. Na semana seguinte, quando eu retornei, um deles veio... Não, minto, não foi nem isso. Não, foram duas situações diferentes. Na semana seguinte, quando eu retornei, um rapaz veio falar comigo, né, que ele fez e que ele ensinou para os colegas dele. Olha que bacana, uma coisa muito simples. Eu consegui favorecer uma pessoa diretamente e outras indiretamente. E tempos depois, eu estava estacionando o carro e ficam aqueles flanelinhas, né, na rua, veio falar comigo. Ele, oi, tudo bom? E eu, né, não reconheci. E ele, eu via você lá na igreja, eu assisti as suas palestras, nossa, eu até hoje faço aquela respiração que você ensinou e fez a respiração. Então, percebam, né, o quanto a gente pode levar as pessoas, principalmente se a gente não fica tão concentrado em quem nós queremos atingir, o quanto nós podemos criar se a gente consegue soltar, né? Deixa eu ler aqui a última frase. Então, a partir do momento que você se libera do julgamento, simplificando aqui toda a linguagem dele, é que é possível a flor da amizade, da parceria, desabrochar. E aí poderemos aproveitar a sua fragrância, né? Esse é o conhecimento. Então, a gente não força uma flor a desabrochar. Ela desabrocha no momento dela. Então, fica aí o ensinamento, que a gente ainda tem 8 para passar e já estamos aí com quase 1 hora de palestra e não era para ser tão longo assim. É que realmente é um tema muito bacana, né? Até espero que todos consigam ficar até o final, mas se precisar sair, depois eu vou deixar lá a gravação disponível, tá? Eu vou buscar ser mais sucinta aqui nos próximos, e aí talvez ir falando deles em outros momentos. Seja o altar e não a alternativa. Gente, esse ensinamento, esse segredo, ele é fantástico, né? Você imagina, o que é ser o altar e não ser a alternativa? Ser o altar é ser a base, é ser a referência, e não ser uma de muitas possibilidades, né? O altar é onde a pessoa vai fazer as suas preces, fazer suas meditações, suas mentalizações, mesmo que seja um altar imaginário, né, para as pessoas que não gostam de símbolos, embora eu entenda que os símbolos eles fazem parte da nossa vida querendo ou não querendo. Então eu penso que é melhor escolher quais são os símbolos que eu vou trazer para a minha vida. Então, ser o altar é ser a principal escolha. E não ser apenas uma escolha quando, já que não tem nada para fazer, eu vou lá buscar isso aqui. Já que não tem um produto melhor hoje, né? O produto que eu sempre compro está em falta, eu vou comprar esse daqui mesmo.
Não, você tem que querer ser aquele produto que está em falta. Ah, já que aquele cara, aquela mulher com quem eu gosto de sair, com quem eu gosto de conversar, que eu tô ali querendo até mesmo ter algo mais sério, não está disponível hoje, eu vou chamar o fulaninho ou a fulaninha, que também é legal. Não, não seja essa alternativa. Seja a principal escolha. Entre o tempo e o espaço, existe um lugar que é o altar do legado humano. Cada indivíduo deve identificar este altar e merecê-lo. Isto lhe dará personalidade e lhe garantirá alcançar a prosperidade. Qualquer alternativa lhe fará perder a grandiosidade e a graça do brilho da vida, né? Esse é o segredo da prosperidade. E isso vale para você, né? Que escolhas você está fazendo para a sua vida? Você está aceitando levar como dá, né? Eu recebo constantemente esse tipo de resposta das pessoas, dos meus clientes. Eu mando lá, né? Mesmo que não esteja mais como meu cliente, ou mesmo que nunca nem tenha sido meu cliente, tem algumas pessoas com quem eu mantenho contato, porque eu sei que são pessoas que estão numa fragilidade, e aí eu mando mensagem para a pessoa, e ela diz assim, não tá bom não, mas eu tô levando. Infelizmente, para essa pessoa, existe uma crença de que ela não tem escolha. Ela está sempre na alternativa. Ela nunca está no altar. Né? Então, profundo, né, gente? A cada segredo que a gente vai chegando, vai pegando mais pesado, né? Vamos para o quarto segredo. Deixe que seu comportamento fale por você. Deixe seus atos provarem você. E deixe sua libertação impressioná-lo. Nossa, hein? Pois é, gente, como é que você quer ser visto como uma pessoa que é o altar? Como é que você quer ser visto como uma pessoa que tem o conhecimento? Se você tem um comportamento que não é compatível com isso, que não é congruente, se as suas atitudes são opostas daquilo que você está pregando. Isso vale para tudo, gente. Eu quero deixar bem claro isso, que isso vale inclusive para os seus negócios, né? Se você tem um produto, um serviço e acredita nesse produto ou serviço, procure ver como é que está sendo o desempenho disso, né? Se o produto está realmente agradando as pessoas. Lembra, talvez ele agrade a você, mas e as pessoas para as quais você está vendendo? Você está verificando se está agradando a elas também? Importante, né? Então, todo mundo tem uma missão. Lendo aqui já o livro, tá? Para a gente ir mais... Cada missão é grandiosa. Tem sua magnitude. Para preencher e entregar a essência dessa magnitude, isso requer atitude e comportamento compatível. Quando alguém é devoto e convicto, o sucesso virá por todos os lados. Então, isso vale para tudo, gente. E, mais uma vez, assim, eu vejo que os primeiros pontos foram pontos de reflexões mais longas, até porque
eles estavam sendo ali o princípio de tudo que está sendo colocado nos próximos. E o primeiro deles não é primeiro à toa, porque vocês vejam que a gente sempre voltam para aquela instância. A cachorrada agora está se animando, sinal de que é verdade o que eu estou falando. O que eu estou falando, vocês prestem muita atenção agora. A cachorrada está se manifestando. A gente volta sempre para o ponto do aprendizado constante, né? De buscar se colocar sempre como um aprendiz. Porque é nessa posição de aprendiz que a gente pode fazer movimentos, a gente pode trazer as transformações necessárias, que estejam sendo necessárias, né? Então, essa devoção e essa convicção vem disso, né? De você estar ali dedicado, certo? De quem você é. Muito mais do que o produto e do que o serviço que você esteja oferecendo, muito mais do que a pessoa que você esteja querendo conquistar, a parceria que você esteja querendo formar, é olhar para si enquanto verdade, né? E aí é essa libertação que vai impressionar as pessoas. Porque essa libertação, ela traz autenticidade, né? E a gente está no momento em que a autenticidade é primordial. Esse é o segredo sagrado do sucesso. Todos eles são, mas esse ele disse que é o segredo sagrado do sucesso, porque a autenticidade, a autoconfiança são primordiais para tudo que você queira nesta vida, né? Se você tem que ser uma outra pessoa perante sua família, perante a pessoa que você está envolvido, com quem você quer se casar ou já é casado, a pessoa percebe, gente. Ela não sabe por quê. E aí ela começa a criar, né, dentro do que ela tem de informação na cabeça dela, coisas. Por exemplo, ela pode achar que você está traindo. Porque na cabeça delas, referências de mentira levam à traição de ficar com uma outra pessoa. Porque traição ela pode vir de diferentes formas, né? Mas na experiência de vida dela é isso. Então, se ela percebe que tem algo que não é congruente em você, e a mesma coisa na hora de fechar uma parceria, na hora de vender algo. Se não existe essa autoconfiança e essa autenticidade, a outra pessoa percebe. E aí ela não vai querer investir o tempo, o dinheiro dela. Entende? Vamos para o próximo. Esse é bem bacana. Todos são. Eu falo isso de todos. O trabalho nunca espera. Os que aguardam não iniciaram ainda. Olha que interessante, né? A gente está sempre esperando uma oportunidade ideal para fazer algo. E tem uma frase, eu não estou lembrando agora. Eu estava tentando lembrar, olhando lá para cima. Que fala assim: todas as vezes que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. Né? É alguma coisa assim. Então, é isso. O trabalho ele tem que ser constante. Né? Se você deixa de se dedicar ao seu trabalho interno ou externo, se você deixa de limpar a sua casa por um dia, uma semana, ela não vai ficar limpa para sempre. Se você deixa de estudar a respeito do seu trabalho, seja ele a venda de um produto ou de um serviço, tem alguém que está fazendo isso e ela vai sair na frente. Né? Então, vou ler para vocês aqui que Yogi Bhajan nos diz. Ninguém pode parar o tempo. A única constante universal é a transformação.
E a transformação, ela é uma constante no tempo, né? O tempo cria o espaço, é o que eu acabei de falar. Nós nos movemos entre longitude e latitude. Contrário. É isso mesmo. Longitude e latitude. A atitude que funciona é a atitude que funciona e completa todo o nosso trabalho. Então, assim, a gente tem que estar buscando se mover, acompanhar o tempo, mas a nossa atitude é primordial. E é a atitude que vai gerar esse movimento, né? Esse é o segredo sagrado da libertação. Lembra que lá no outro ele fala da importância da libertação, né? E aqui agora ele já dá qual é, né? Lembra que eu falei isso? Que cada um vai sendo sempre nutrido pelo anterior, né? O anterior vai preparando o próximo. Então, vamos para o 6º segredo sagrado. Agora esse é bem porrada. Desculpas, evasão e atrasos não impedirão as consequências. Vejam, né? O tempo não para, tá? E se você aprende a ter atitude, você é livre. Se você age de modo congruente, você é livre e detém autenticidade. Então, veja. Cada sequência tem uma consequência. Na verdade, essa foi uma tradução meio literal que eu fiz, mas ele quer dizer o quê? Que cada ação tem uma reação, né? Que é, inclusive, a próxima frase que ele usa. É cada ação, uma reação. Cada começo tem o seu fim. Todo início vai acabar algum dia. Tudo que começa, acaba. A insegurança, ela atrasa a conquista. As nossas desculpas revelam as nossas fraquezas e elas postergam. Na verdade, as nossas desculpas revelam as nossas fraquezas e as fundações das nossas frustrações. O único perfeito, Deus infinito, fez tudo perfeito para que superássemos cada desafio e alcançássemos a vitória. Como um artista que quer sempre fazer a melhor obra, a nossa divindade quer conquistar a nossa dualidade. Então, a autenticidade que é conquistada a partir da libertação, ela vem dessa autoaceitação. Esse conquistar a dualidade é aceitar-se profunda e integralmente. É reconhecer todos os aspectos de si e aceitar isso. A dualidade, ela só se torna integração, ela só se torna íntegra, ela só deixa de ser dualidade para virar um, quando a gente reconhece que tudo em nós é apenas manifestação de uma única coisa. É a polarização de uma única coisa. Então, deixa eu ver um bom exemplo, né? A ansiedade. Vou falar de ansiedade, que é algo que tem acometido muitas pessoas, né? É basicamente assim, o que gera
os problemas que as pessoas acreditam ter, da maioria das pessoas que falam comigo, né? Essa ansiedade, ela é um desejo por algo. A ansiedade, vocês já devem ter ouvido falar, tem bastante gente falando disso hoje em dia. Eu creio que pelo menos, acho que uma das primeiras pessoas que eu vi falar disso, além dos mestres do yoga e tudo mais, foi o Augusto Cury, num dos livros dele, né? A ansiedade é uma vontade de trazer o futuro para o presente. É uma pressa de viver o futuro. É um desejo de saber o que tem no futuro. Quando o futuro é criado pelo nosso presente. Então, a dualidade, ela é dissipada a partir do momento em que você se mantém no presente. E se manter no presente é entender que o que você está fazendo hoje é o melhor. Não importa. O que você tem de informação hoje não serve para você olhar para o teu passado. Não se compare com o teu passado. Não se for para te deprimir. Se for para olhar para o passado como aprendizado, tudo bem. Mas se for para olhar para o passado e ficar sentindo culpa e vergonha, esquece o passado. Esquece. Se você ainda não tem maturidade para olhar para o teu passado e fica aí dando desculpa, fica, se evadindo de situações. Lembra que os exemplos que eu estava dando lá, né? De repente você não conseguiu vender para alguém e aí você fica ali agora, criando questões com relação a isso, ou você se sente culpado por algo que aconteceu num relacionamento anterior e fica tentando retomar esse relacionamento anterior porque se sente culpado, envergonhado por algo que fez. Só que isso não muda o resultado. E esse é o segredo sagrado da vitória. A partir do momento que você entende que o hoje é o hoje, que o que você fez lá era o que você podia fazer lá. E não dá para mudar. E o futuro ele só vai poder ser criado a partir do que você está vivendo hoje. Tá? Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Gratidão, legal ter esse retorno. Falando aqui que está sendo linda essa reunião hoje, que bom. Isso é muito importante, muito bom saber. Prós e contras. Ai, que todo mundo adora fazer listinha de prós e contras. Não é assim? Se você precisa tomar uma decisão, faça uma lista de prós e contras. Devo ou não ficar com esta pessoa? Vamos lá. Quais são os benefícios de estar nessa relação e quais são as desvantagens de estar nessa relação? Quais são as vantagens de estar nesse emprego e quais são as desvantagens de estar nesse emprego? Quais são as vantagens de sair, de mudar minha empresa e quais são as desvantagens? Eu fiz uma mudança total na minha vida, gente. Depois que eu saí do meu último emprego lá na Petrobras, eu resolvi não mais ser funcionária, eu resolvi não mais trabalhar com geografia, que é a minha formação inicial. Eu resolvi não mais morar na mesma cidade e não mais morar no mesmo estado. Então, eu mudei a minha forma de trabalhar, de funcionária para ser empreendedora, empresária. Mudei de carreira, deixei de ser geógrafa para ser professora de yoga e terapeuta. E terceiro aqui, ó. Saí da minha cidade. Quarto, saí do meu estado. Saí de lá do Rio de Janeiro, de Rio das Ostras, para o Paraná, Curitiba.
Foi fácil? Não, não foi fácil, gente. E olha que eu fui avisada, na época eu fiz um mapa astral, mas enfim, isso não vem ao caso. Isso te salvará dos jogos dos pontos positivos. Avalie bem. Esqueci de ler essa frase que é importantíssima. Prós e contras. Avalie bem. Porque não é só fazer uma lista de prós e contras, gente. A tua mente está condicionada. Está condicionada. E eu, naquela época, não fiz lista de prós e contras. Eu só tinha uma decisão na minha cabeça. Eu não queria mais aquele estilo de vida. Não queria. E eu estava aberta a mudanças. Por não querer mais aquele estilo de vida, eu aceitei a mudança. E a mudança veio, né? Então, se eu tivesse parado para fazer listinha de pró e contra, é muito provável que a lista de pontos positivos fosse maior do que a lista de aspectos negativos para me manter naquela condição, né? Eu lembro que eu cheguei a fazer e foi exatamente isso, sabe? Eu ficava vendo, gente, não faz sentido isso aqui. Não é o que eu estou sentindo, o que eu tenho que fazer. Isso aqui não está me trazendo revelação de nada. Isso aqui não está me ajudando. Então, eu vou seguir o que eu estou sentindo que eu tenho que fazer. E fui. E fui. Simplesmente fui. É o que eu falei, foi desafiador, mas eu cresci muito e não me arrependo nem um pouco. Esse é o segredo sagrado para conquistar amigos. Porque se você, assim, todo mundo tem defeito, né, gente? Todo mundo tem defeito. Você tem. E eu não gosto muito de usar essa palavra defeito, não, mas todo mundo tem aspectos para melhorar, todo mundo tem sombras e tem luz, né? Então, se você fica querendo, sabe, prestando muita atenção na sombra do outro, é porque não está querendo olhar para sua própria sombra, né? Então, para a gente concluir, saia dos joguinhos. Siga estritamente a sua estratégia estabelecida. E se coloque num estado de pessoa que tem o poder. Isso te permitirá conquistar, alcançar qualquer um com diplomacia e uma comunicação amorosa. Opa, não, li errado. Eu comecei um e terminei. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. É que o próximo, olha só como é que são, né? O próximo vocês vão ver. Por que eu achei que eu tinha errado? Seja político e diplomata, né? Seguindo lá aquela ideia que eu falei, de que cada um vai nutrindo o próximo, né? Se você tem um desejo de pertencer, amor e reverência são as suas ferramentas para construir uma liderança capaz de liderar até uma equipe em alto mar, num oceano turbulento, e te permitirá alcançar um porto de paz e tranquilidade, né? Então, assim, é por isso que eu falo, essas traduções que a gente faz lendo e traduzindo, às vezes se perdem, porque vai traduzindo, é bom traduzir o sentido geral. Ler tudo e traduzir o sentido geral depois. Se você é apaixonado e tem lá, como foi dito, uma comunicação amorosa, diplomacia, sabe, ser político, você consegue liderar até mesmo uma equipe em alto mar, turbulento, chuva, tempestade, e ainda assim alcançar um porto de tranquilidade e paz, né? Então, eu penso que isso por si só já disse bastante, né? Já disse bastante. Eu vou buscar um
para a gente poder já ir encerrando. Nem sei quanto tempo que a gente está já falando. Não consigo ver os meus relógios. Vamos para o 9º e penúltimo segredo sagrado do sucesso. Olha que bacana, gente. Vocês vejam como realmente esses conhecimentos são fantásticos, né? Sua individualidade, já estava eu olhando aqui em inglês para traduzir. Sua individualidade, seu traje e sua atitude. Preste muita atenção nisso, isso é muito importante. Sua individualidade, seu traje e sua atitude. E, gente, isso não tem nada a ver com dress code. Tá? Tem e não tem. Mas é que é assim. Vamos lá. Você é que hoje em dia cada vez menos o dress code faz sentido, né? Mas a tua roupa, a forma como você se veste, tanto fisicamente quanto energeticamente, isso que é o mais importante. Porque ele fala de traje enquanto vestimenta física, mas a atitude é a nossa vestimenta energética. Percebe? Se você tem uma personalidade mais despojada, mais alegre, mas por algum motivo você se veste de uma forma séria, né, com roupas mais formais, percebe que o seu traje e a sua atitude não estão compatíveis, então a sua individualidade, a sua autenticidade está comprometida? Pois é nesse sentido, né? Se eu sou uma mulher de atitude, no sentido que se fala por aí, gosto de roupa curta e visto mesmo minhas roupas curtas e me sinto bem com isso, isso não me abala emocionalmente, tudo bem. Agora, se eu começo a vestir determinados tipos de roupas, como esse do exemplo, roupas curtas, porque alguém disse que isso vai me fazer me sentir mais empoderada, roupinha apertada e não sei o quê, porque isso vai me fazer me sentir mais empoderada. E aí, eu visto isso e até me sinto bem. Me sinto bem, gosto dos olhares, mas eu não me sinto totalmente confortável. Uma coisa é gostar de um resultado que algo me traz. Outra coisa é estar apaixonada e sentir que isso faz parte de mim, né? Mais cedo ou mais tarde, isso vai se refletir. Isso vai... minha cachorra aqui resolveu ficar fazendo barulho. Mas as pessoas vão perceber. Lembra que eu falei disso? Que as pessoas percebem. Elas percebem, né? Elas percebem isso. Então, se você não está sendo íntegro com você mesmo, isso fica claro para as outras pessoas. Por isso que o traje físico, as vestimentas, são tão importantes quanto a sua atitude na hora de representar a sua individualidade e transmitir a sua autenticidade. Sua autenticidade fica prejudicada se você não se comporta da maneira que te faz confortável. Tá? Então, de nada adianta você vestir taillé, terninho, porque lá na linguagem executiva isso é bem visto, se isso não te faz confortável. Tá? Então, vamos para o 10º segredo sagrado. Assuma 3 posturas básicas. Faltou eu ler só isso aqui, ó. Esse é o segredo sagrado para criar uma memória duradoura de si mesmo. Ou
para ser lembrado para sempre, ou ser para sempre lembrado no coração dos outros. Né? Porque as pessoas guardam uma imagem visual da gente também, né? Tem isso também. E se a imagem visual que elas têm da gente é compatível com a nossa imagem energética, é muito interessante. Isso fica mais fixado. Essa semana, uma pessoa me conheceu pessoalmente, né? A gente estava falando, ela é terapeuta também, a gente foi fazer uma troca de técnicas, e aí ela falou para mim, nossa, eu imaginava você super alta, muito alta. Eu imaginava que você fosse muito alta. E aí eu achei isso bem bacana, né? Achei bem interessante. Então, essa visão dela a meu respeito. Né? Então, vamos para o 10º segredo sagrado. Assuma 3 posturas básicas: ação, apoio e cobertura. Deve incluir um lugar seguro para o seu recolhimento. Vocês vejam que foi falado bastante dessa questão de agir, né? Lá no Segredo Sagrado 5, no 5º Segredo Sagrado, ele fala que o trabalho nunca espera, que o tempo não volta, né? Fala das desculpas, mas veja que agora ele já entra com um elemento que é muito importante também, gente, e que, principalmente no empreendedorismo, nem sempre as pessoas se permitem ter pelo amor, que é o momento do descanso, do retiro, do recolhimento. Né? É nesse sentido que fala da cobertura aí, de se permitir realmente ter um momento reservado, é nesse sentido. São 3 palavras com sentidos bem amplos, propositalmente, né? Porque os sentidos delas podem ser os mais diversos de acordo com cada situação. Né? Seja num relacionamento, você precisa de proteção. É que a palavra proteção, às vezes, ela remete para algo meio negativo, né? Por isso, cobertura ao invés de proteção. Porque se a gente não sabe se dar os limites, seja profissionalmente, seja pessoalmente, né, os nossos relacionamentos, eles ficam comprometidos, né? Então, ele coloca, novamente, ele usa aquela expressão de que para cada ação existe uma reação de igual força e oposta, né? Ela vai e vem. O que nasce, morre. Mas a sabedoria cria o legado que é perpétuo e que segue guiando as pessoas para sempre. Vocês vejam, né? O próprio Sri Sai, ele já morreu, mas o conhecimento dele ainda está aqui. O conhecimento do yoga, como eu falei lá no início, alguns estudiosos dizem que está aí há 5, 8, 10 mil anos. Gente, se for 5 mil anos, já é coisa pra caramba. E até hoje esses conhecimentos são transmitidos com linguagens diferentes, mas são transmitidos, né? E aí vem outras linguagens para trazer uma decodificação dessas linguagens mais ancestrais, que é a física quântica, né? Para quem segue alguma religião, sabe que seus livros sagrados estão aí há centenas de anos, né? Ou dezenas de anos para as religiões mais novas, e que talvez aquele que deu origem a esse legado aí espiritual já foi. E é como se ele ainda estivesse aqui. Né? O Santo Daime, que é
eu conheço algumas religiões e até onde eu sei, de Santo Daime seria aí uma das mais novas, né? O mestre Irineu é uma figura viva, que foi aí o precursor da doutrina, né? Então, cada ação nos leva a uma estratégia que deve dar um suporte e uma cobertura para esse lugar de recolhimento, onde você vai cuidar das casualidades. Com esse planejamento, você alcançará o preenchimento, a autossatisfação, a autorrealização, né? Então, esse é o segredo sagrado da alegria e da felicidade na vida, porque nós precisamos constantemente nos recolher, nos dar um espaço sagrado, onde vão ser reavaliadas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, onde a gente vai questionar se está sendo coerente, né? É muito bacana, me digam aí se não. Sim ou sim. Então, vamos agora à meditação. Essa meditação, como eu coloquei lá no grupo, é uma meditação para você se liberar dos seus eu não posso, ou eu não deveria, né? Ela é relativamente simples, tá? É uma meditação que é feita com um mantra. Deixa eu até pegar aqui este mantra. Então, essa meditação é feita com esse mantra. Já vou deixar aqui prontinho. Já deixei ali um cronômetro também. As meditações em... Vou deixar aqui um pouquinho por enquanto. As meditações em Kundalini Yoga, elas são algumas vezes mais dinâmicas, né? Existem meditações mais calmas, relaxantes, mais estáticas, mas em geral as meditações em Kundalini elas são bem dinâmicas, bem poderosas, bem energizantes, né? Essa ela é um meio termo, porque ela tem esse mantra mais poderoso, vocês vão perceber que esse mantra ele tem uma energia bem exaltadora. E, como eu falei, é uma meditação para te liberar daquelas coisas que você fica dizendo, eu não posso, eu não deveria, eu não consigo, né? Então, para fazer essa meditação, vocês vão ficar com os dedos cruzados dessa forma, o dedo médio vai por cima do indicador e os dedos ficam aqui na altura das orelhas, tá? Então, assim, os seus cotovelos, eles não ficam tão levantados, porque seus dedos deverão ficar aqui, ó, nessa altura das orelhas, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. É isso. E aí, agora você vai entoar esse mantra Har de uma forma bem potencializada também, tá? Para entoar o mantra, vocês puxam o umbigo para dentro a cada vez que vai vibrá-lo. Har, 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 har. E aí a gente vai seguir a melodia, tá? Da gravação. Vamos fazer juntinho com eles. Já tô com o cronograma aqui prontinho para o cronômetro prontinho para nós. Vou aumentar aqui o volume. Os olhos, assim, geralmente tem uma indicação, né, de como vai ficar os olhos, de como vai ser a respiração. Nesse caso, a respiração, ela vai meio que ser ditada pelo ritmo dessa música. Eu vou até tirar esse casaco, porque vai dar um calor. Né? Já tá dando um calor só de ouvir, porque a gente fez lá aquelas respiraçõezinhas durante
a palestra, né? A aula. Então, vamos lá, né? Então, posicionando aqui os seus dedinhos na altura das orelhas, tá? Então, não é nem muito para baixo, ó, aqui está muito baixo. As orelhinhas estão aqui. Tá? Então, deixa eu aumentar e começaremos. Head, 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 head,
har, 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 har. Inspira. Inspira, segura o ar nos pulmões. Segura. Exala, chacoalhando seus braços em todas as direções. Inspira, alonga os braços na alta. Alonga, 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 alonga. Exala, chacoalha, 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 chacoalha. Chacoalha, a última vez. Inspira, alongando, querendo encostar sua cabeça lá no teto. Alonga, alonga. Segurando o ar nos pulmões. Contrai a região do períneo. Exala, chacoalhando, chacoalhando. Esse chacoalhar é para distribuir toda essa energia aí que você concentrou por todo o seu campo eletromagnético, por toda a sua aura. Né? Pode acontecer de você tossir durante a execução, a realização da meditação. Pode acontecer de você ficar rouco. Pode acontecer dos seus braços cansarem, de você começar a sentir dor. Tudo isso são conteúdos do inconsciente querendo te perturbar para fazer você parar de fazer isso. Por quê? Porque isso vai trazer transformação para a sua vida. Quem conhece barras de Axis, né, que tem lá as ferramentas, os processos verbais do Axis que eles usam, né? Eu sou praticante de Axis e tem vários recursos, né? As meditações e as práticas dos exercícios, né, dos Kriyas, que são as séries com exercícios, tanto os Kriyas quanto as meditações, eles são transformadores, né? E eles funcionam lá no nosso inconsciente, eles vão liberando. Então, assim, essa meditação, como eu falei, né? Ela é para aqueles eu não poderia, eu não deveria, ou eu não pude, né? Na minha vida eu não pude ter isso. Na minha vida eu não consegui isso. E aí você fica usando isso como desculpas, como justificativas do que está te acontecendo hoje e esquece que hoje é hoje, ontem foi ontem. O que você não pôde já foi. Então, para liberar isso, porque todos esses registros de quando você não pôde, de quando você não conseguiu, ou de quando você achou que não poderia, ou que não deveria, ou que não conseguiria algo, para que isso vá sendo liberado e a sua mente possa criar espaços para aquilo que você é, de verdade, para você receber essa informação do teu ser real, do teu eu verdadeiro. E que você tome consciência de que você pode sim, de que você consegue tudo aquilo que você determinar. Tá, ok? Então,
Hoje eu fiz uma classe um pouco mais livre, né? Porque a nossa mentoria aí de inteligência harmônica, ela não é uma mentoria de Kundalini Yoga, assim como vai ser o Kundalini Yoga Rebirth, né? Ou Kundalini Yoga do Renascer, para renascer. Eles e nem mesmo o Kundalini Yoga Rebirthing ou Kundalini Yoga para renascer são Kundalini Yoga puro. Eu trago conhecimentos também de outras áreas, né? Então é bem legal se vocês quiserem participar. Vai iniciar no dia 21 de novembro, tá? Te convido aí para estar comigo. Esse sim vai ser um curso pago, serão 90 dias, 3 meses de curso. Então, nós teremos aí 4 ciclos de 21 dias, né? Então, vai ser aí quase 90, na verdade. Serão 12 encontros, sempre aos sábados. Tem 3 horários, 2 turmas em inglês. Então, daqui a pouco eu vou gravar aqui a versão em inglês para fazer o convite para o pessoal em inglês, né? E fica o convite. O curso vai ser pago, mas essa aula inaugural do dia 21 vai ser aberta a todos. Então, esse já é um convidado meu. Serão 3 horas de aula, então não perca essa oportunidade, tá? Se você não vai poder fazer, se você acredita, né, que não vai poder fazer o curso inteiro, já dribla sua mente aí, porque uma aula você vai poder fazer, que vai ser de graça, que eu vou te dar de presente aí, tá bom? Então, Satnam, gratidão pela sua presença. Tenha um lindo dia, uma linda vida.